Olá, amigos! Está começando mais um Momento Empresarial, que hoje vai discutir as micros e pequenas empresas em momento de crise. E para falar sobre o assunto, nós convidamos o Edson Menhô, que é consultor do Sebrae. Edson, seja bem-vindo ao Momento Empresarial. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com você e poder participar desse programa falando alguma coisa sobre as dificuldades nesses momentos de crise que envolvem as micro e pequenas empresas. Então, Edson, o cenário é um pouco hostil, né? A gente vem passando por um momento, quer dizer, houve nesses últimos 10 anos um incentivo muito grande tanto para a transformação das micros e pequenas empresas, ou seja, tirar essas empresas da marginalidade, que até há pouco tempo, né? Tornar essas empresas legais. O governo criou uma série de simples isso, simples aquilo, uma série de outros mecanismos e teve um incentivo e realmente cresceu muito as pequenas e médias empresas, sendo principalmente as responsáveis pelo maior número de empregos no país, né? Sem dúvida. E agora estamos vivendo num cenário hostil, onde a tendência é que a gente continue numa fase muito recessiva, né? Numa fase vamos dizer, de crise, enfim, e tentando se preparar para poder voltar a crescer novamente. Como é que vocês do Sebrae estão analisando esse momento? Justamente vocês que sempre fomentam, que estão suportando, dando apoio, né? Essa é uma grande dúvida, né? O que será? Né? As micro e pequenas empresas tiveram um apoio muito forte, continuam tendo esse apoio, né, para desenvolver seus negócios. Mais precisamente, os microempreendedores individuais tiveram um acesso que não tinham a linhas de crédito, a apoios de gestão e se formalizaram, saíram dessa marginalidade, como você colocou, e tiveram condições de ter o seu negócio regulamentado. E isso possibilitou um ganho muito grande para as pessoas. Passaram a ter confiança naquilo que já faziam fora do aspecto legal e passaram a ter essa confiança com esse apoio dado pelo Sebrae e que veio a consolidar com a formação dessa nova categoria chamada microempreendedor individual. Hoje nós já estamos aí com quase 6 milhões de microempreendedores individuais no Brasil como um todo. Em Minas Gerais são mais de 500 mil. Então isso é uma força grande para a economia. Quer dizer, é muito interessante ver esse sucesso, porque querendo ou não, foi um projeto vencedor, porque Sim. A gente formalizou aí praticamente quase todas as micros e pequenas empresas, né? Tem formas de cada dia, mas a gente vê que isso pode retroceder e isso é um perigo, né? Você fazer com que as empresas voltem àquela situação à margem do processo. Esse é um processo que nós temos o maior cuidado, porque não basta somente se formalizar, né? Tem que ter a gestão do negócio, tem que fazer o negócio prosperar, né? E aí as pessoas acham, não, agora eu já estou legalizado, eu já tenho um CNPJ, eu posso fazer o que eu quiser na empresa, mas não é bem assim. Eu tenho que ter um controle daquilo que eu estou vendendo. Mas isso é um grande defeito dos empreendedores, né? O empreendedor, ele consegue ter o faro para o negócio, sabe onde está, faz acontecer, mas peca justamente nos controles, né? Ou não dá a devida atenção, né? Para o caixa, principalmente, né? Para o fluxo de caixa. Exatamente, Hamilton. Nós trabalhamos isso com um planejamento, né? Ninguém consegue permanecer muito tempo com uma empresa se não fizer um planejamento adequado. Vou dar um exemplo aqui bem tranquilo para você, para consolidar isso que eu estou dizendo. Hoje nós passamos por uma crise hídrica muito grande. Então, como é que eu posso montar um negócio, né, para um exemplo, né? Um cenário desse de vender piscinas, né? Então, quer dizer, eu estou visualizando que meu negócio não dá para ter uma continuidade, porque... ele pode até ter uma continuidade, mas eu vou ter que ter condições e gordura suficiente para aguentar, porque, por exemplo, no caso de piscinas, que você citou o exemplo,
A construção civil estava indo muito bem, obrigado, então o mercado de piscinas estava uma maravilha. Uma maravilha. Né? Agora houve uma retração, quer dizer, se ele não se reinventar e não se preparar, porque esse é o detalhe agora importante para o micro e pequeno, Sim. É se reinventar tentar se adequar e se adaptar ao novo cenário. Então, tentar trabalhar com margens menores, né? Vai ter que reduzir, infelizmente, hoje, o material humano, infelizmente, a mão de obra é a mais cara, e num momento como esse, né? Porque o maior problema da crise não é a crise em si, é muito mais o problema da confiança. Confiança. O que você vai fazer para sair dela, né? O que você vai fazer para ajustar-se ao novo momento. Né? Porque quando você tem essa dúvida na confiança, então mesmo que você tenha poder aquisitivo, mesmo que a empresa tenha caixa para investir, ela repensa, ela fala, olha, talvez o momento não seja prudente, e ela também aguarda. Então, mesmo aqueles que estão rotineiramente investem, estão sempre se aprimorando, num momento como esse, como tem o problema da confiança, o que acontece? As pessoas ficam um pouco mais... pé atrás, né? Pé atrás. Então, agora, mas eu vi, por exemplo, o ministro falando nesses dias que esse momento não passa de uma ressaca, né? Realmente o país hoje ele tem mecanismos e pilares que você pode confiar no sistema bancário, no sistema financeiro, quer dizer, isso é uma grande vantagem em relação ao mercado, por exemplo, ao leste europeu ou à Ásia, por exemplo. Né? Então, o Brasil tem uma democracia que realmente, com todos os seus problemas, funciona, né? Quer dizer, então, para o grau de confiança voltar não é tão difícil. Não. E isso representa o quê? Um grande aliado para se fazer essa reinvenção. Né? Então, eu tenho algumas bases que me dão condições de eu perceber que a mudança pode acontecer. E eu tenho que estar preparado para isso. E o Sebrae está trabalhando de que forma nesse momento? Não, o Sebrae ele tem uma acolhida muito grande. Nós atendemos aqui, no nosso escritório, aqui, uma gama muito grande de empreendedores. Né? Aí nós categorizamos isso, o microempreendedor individual, o microempreendedor, o pequeno empreendedor e o médio empreendedor. Isso que faz com que cada programa do Sebrae seja destinado de acordo com essa categoria. Ou seja, tem um remédio, uma receita para cada um, vamos dizer assim. Né? E aí cada um vai se moldando essa situação. Qual que é a minha necessidade? É de caixa? Opa, então nós vamos trabalhar essa essência no seu negócio. Mas tem que ter um planejamento, senão só ir lá e pegar uma pílulazinha e levar para não dar resultado. Né? Esse é o desafio, como fazer com que o empreendedor se planeje. Esse é o grande desafio mesmo. E a gente tem que começar cedo. Né? Então não é assim, da noite para o dia, perdi meu emprego, eu vou empreender um negócio. Tá, pode até empreender, mas não é dessa forma. Tem que haver um planejamento prévio. O que eu vou fazer? Conhecer o mercado. Quem são meus clientes? Porque a maioria dos empreendedores no Brasil, principalmente os micros e pequenos, nas classes mais baixas, ele está trabalhando para o almoço para poder jantar. Quer dizer, então qualquer sinalização de crise, por exemplo, né, o prolabore dele já faz parte do negócio. Né? Então é muito difícil você... E ele ainda não separa, né, a pessoa física da pessoa jurídica. Bom, Edson, então nós falávamos que o grande problema é a cultura do empreendedor, do micro e pequeno empresário, que tem uma dificuldade muito grande em se administrar. A gente estava vendo aqui uma matéria que, por exemplo, que 22% deles, dessa pesquisa realizada pelo SPC, 22% desses empresários ainda não fazem a administração dos recursos próprios. Né? Embora 94% dessas empresas hoje tenham conta em banco, eles não conseguem separar a pessoa física da pessoa jurídica. Né? E isso é um problema que não estão só nas médias, chega até as grandes empresas, a gente ainda tem esse problema e é muito difícil a gente tentar mudar a cultura do... Verdade. Isso é um problema sério, porque, primeiro, é de cultura mesmo. Né? O brasileiro em si, ele não gere o seu negócio.
não gere o seu bolso, vamos dizer assim. Né? E aí, quando ele monta uma empresa, constitui essa empresa, ele passa para quê? Para um padrão de que agora eu sou o dono, eu faço o que eu quero na empresa. Não é assim que funciona. Ele tem que saber que ele tem recursos e que esses recursos não são infinitos. E que se não fizer uma boa gestão, ele vai ter problema na frente. Aí ele busca o quê? Como ele não encontra um apoio financeiro dos órgãos financeiros, né? Ele vai buscar onde? Da pessoa física. Aí ele pega o cartão de crédito, ele pega o cheque especial e vai acumulando as dívidas para a pessoa jurídica. Que como o retorno não é condizente com aquela expectativa que ele queria, ele tem problema com o nome dele, com o nome da empresa, e aí o negócio fica bagunçado. Então, o que fazer? Né? Se não tiver um preparo adequado, um planejamento financeiro para poder fazer essa gestão, o negócio não anda. E o Sebrae fornece esse... Aí nós temos consultorias específicas na área de finanças, né? Para que ele possa, pelo menos, se ele já sabe, ele rever alguns conceitos, né? Para melhorar essa gestão, fazer com que esse recurso seja trabalhado de uma forma consistente para o negócio dele, né? Para que ele não fique, e hoje nós sabemos, as taxas de juros estão altíssimas, né? A taxa Selic com 13,75, né? Isso aí acaba aqui interferindo totalmente no negócio. E aí nós temos algumas outras variáveis que não dependem do empreendedor, dependem dos negócios em si, que vão interferir na ascensão dele ou não. Nós da M Prado Consultoria, eu sou consultor lá também da M Prado Consultoria. Perfeito. E nesse momento a gente vê uma solicitação muito grande dos consultores das áreas financeiras, né? E de planejamento financeiro. E nos outros anos, quantas vezes nós recomendávamos ao cliente, olha, priorize a área financeira. Não, vamos para a área comercial. Né? E agora, nesse momento, né, muitos procuram assim, desesperadamente a consultoria financeira para tentar procurar um melhor rumo diante do cenário. Sem dúvida. Agora é a hora de fazer o dever de casa, aquilo que não foi feito. Né? Então, reavaliar os controles, né? Praticar aquilo que realmente tem que ser feito para colocar a casa em ordem, esperando que, como diz o nosso ministro, é uma ressaca, né? Nós vamos passar por isso e temos que passar. Só que não podemos ficar esperando. Mas nós passamos por um momento muito difícil, né? Porque o Congresso, nesse momento, ao invés de colaborar e votar, por exemplo, as reformas e as mudanças necessárias para a economia, porque esse ajuste que o Levy está fazendo não é porque ele quer, realmente não tem outra saída, ou você faz o ajuste ou você quebra. É verdade. E o Congresso, ao invés de suportar nesse momento, está colocando um monte de jabuti. Inclusive, jabuti é quando você, no meio de uma votação, você coloca lá um pacote que favorece, como foi o caso, por exemplo, agora, que isentaram mais ainda as igrejas evangélicas, né, que podia ser uma grande fonte de arrecadação aí para a Receita. Mais uma vez, quer dizer, continuam dando benesses no momento, né, o fator previdenciário, né, que infelizmente inclusive foi sugerido pelo PSDB, e o próprio PSDB vota contra agora. Quer dizer, são reformas que são fundamentais para o país entrar no eixo. Exato. E há uma resistência muito grande dos próprios congressistas, né, nesse momento. E isso também passa uma insegurança para o empresário que quer investir. Porque ele não tem um rumo, né? Como vou fazer? Eu quero investir, até quero, e aí se fala muito, né? A crise está aí, mas que crise? Vamos sair, vamos colocar, mas temos que ter um direcionamento. Para onde nós vamos investir? Qual que é o pilar que nós temos de segurança para poder estar fazendo esse investimento? Né? Se eu não faço isso de uma forma clara, como é que eu vou atingir esses objetivos? Eu acho, às vezes, que o Brasil, às vezes, é muito maior do que as crises que ele atravessa. Eu, pelo menos, que já passei pelos anos 70, 80 e 90 e vi todas aquelas crises, hoje, quando eu vejo, eu penso, né, já suportamos outros momentos. Né? Nós ficamos mal acostumados nesses últimos 12 anos aí, que
foi diferente. O país cresceu e tudo isso, mas a gente tem um DNA né, com experiência do que já vivemos no passado. É verdade. Mas eu acredito que esse momento é um momento que, apesar desse cenário, por exemplo, porque o brasileiro também ele tem essa desconfiança muito rápida. Estava confiante até agora vem a desconfiança. Mas a gente vê que as micros e pequenas empresas, segundo a pesquisa do SPC, 9% estão contratando, enquanto que 15% estão pensando em demitir. Quer dizer, você tem 9% ainda querendo contratar. Essas estão no caminho certo, né? Porque elas estão vislumbrando oportunidades de crescimento nesse período. Né? Com certeza essas têm um planejamento, estão trabalhando dentro daquilo que foi planejado para poder atingir objetivos diferentes. Agora, as que estão demitindo, elas têm um outro comportamento de que ou o planejamento não foi feito adequadamente e o que foi feito até agora não deu certo e aí vem o recuo, né? Mas as vendas estão caindo. Gente, venda cai. E no momento desse, o que eu tenho que fazer? Buscar estratégias diferentes daquelas que eu estou usando. A micro e pequena empresa ela tem uma dificuldade muito grande de se adaptar ao cenário. Por quê? Porque ela não tem uma base sólida do seu negócio ainda. Então ela não consegue fazer com que as mudanças sejam aplicáveis na hora que eu necessito fazer. Se você faz um planejamento, você desenha os 3 cenários, né? O otimista, o pessimista e o realista. Aí você tem que agora é a hora do botão do pessimista, né? Apertar o botão do planejamento, porque o cenário é um cenário de reinvenção. Exatamente. E aí, quando eu não faço isso, eu fico à mercê do quê? A tentativa e erro. Tento uma coisa aqui, não dá certo, eu faço outra e vou até conseguir acertar aquilo que eu estou querendo. Aí o mercado passa. Mas o momento agora é de ajuste, né? Muito pé no freio Sem dúvida. E tentando achar nichos que você pode entrar e ser diferente. Hoje, 99% das empresas do Brasil são constituídas por micro e pequenas empresas. Então, olha a força que isso tem. O cenário é um cenário difícil, mas a gente vê que as micros e pequenas empresas estão aí tentando se reinventar. Você vê que 9% estão contratando, embora 15% pensem em demitir. Sim. Mas a gente vê que o país é maior do que a crise e as pessoas, a gente vê, por exemplo, no ramo de alimentação, no ramo de moda e beleza, o mercado continua reativo, né? O que você aconselha agora para o pequeno e médio empresário, por exemplo, um que era fornecedor, por exemplo, do setor de construção civil, que está passando por um momento de crise, o que você acha que eles devem fazer? Quais são os principais pontos que devem ser observados? Na verdade, isso é como uma receita, né? Que todos podem aplicar, independentemente de ser construção civil, higiene pessoal, restaurantes e bares, né? É um planejamento adequado visando o quê? A formalização e a concretização do negócio, né? Ajustar aquilo que está fora do padrão para poder alavancar mais ainda. Não existe uma situação de que o mercado está recessivo demais e o meu negócio vai acabar. Isso não existe. Né? Eu tenho que me reinventar, eu tenho que buscar novas formas, estratégias para poder direcionar meu negócio. Aí vem as orientações que o próprio Sebrae pode oferecer, né? Para que o empreendedor ele tenha confiança naquilo que ele quer. Né? E aí ele traça um caminho adequado para poder atender essas demandas que estão aí. Hoje, ainda há uma confiança em termos de 42% dos empreendedores de estarem fazendo investimentos nos seus negócios. Estão otimistas. Né? Alguns estão buscando, colocando vagas à disposição para justamente atender essa necessidade. O Brasil foi considerado há pouco um dos maiores países empreendedores do planeta. Né? E a gente vê, trazendo para o local, a gente vê aqui em Uberlândia, por exemplo, o número de empreendedores, inclusive, por exemplo, o pessoal da CIUB tem o núcleo Inove, por exemplo, que mexe com inovação. O Grupo Algar realiza anualmente, já há muitos anos, o seu encontro
de inovadores, né, de jovens talentos que, enfim, com novos projetos, com inovações aí de última geração. A gente vê a universidade, né, cada vez mais próxima aí, tentando cada vez mais, procurando se juntar aí à iniciativa privada. Então a gente vê que mesmo Uberlândia sendo uma cidade média, é uma cidade que tem uma vocação para o empreendedorismo muito grande. Né? Quer dizer, é o movimento do país, mas Uberlândia se destaca. Então a gente vê que mesmo numa situação dessa, não param de sair novos empreendedores daqui da região. O Sebrae tem também, dentro dessa concepção de novos empreendedores, novos talentos, né, a questão das franquias, né, como a orientação sobre as franquias, a orientação sobre as startups que as pessoas estão querendo desenvolver, né, projetos que atendem à necessidade de se fazer aquilo acontecer. Então, tudo isso com um planejamento prévio é possível que nós orientemos com relação a isso. A própria ACIUB, a Associação Comercial e Industrial de Uberlândia, tem um núcleo muito forte de jovens empreendedores, jovens empresários que promovem encontros e discussões e estão gerando já projetos. Esse projeto tem uma parceria com o Sebrae, chama Projeto Empreender, onde vários segmentos da sociedade se reúnem para receber as orientações e colocar em prática aquilo que está sendo desenvolvido dentro desse projeto. Quer dizer, mesmo num cenário, né, vamos dizer, hostil, a gente está conseguindo empreendedores e tem muitas empresas, muitas startups, como você chamou, emplacando, né, na cidade. Você vê empresas de redes sociais, por exemplo, né, de software, de hardware, enfim, de comunicação, por exemplo, né? Sem dúvida. Cada vez desenvolvendo mais na região. E isso é o momento, né? Quando as pessoas buscam informações, elas têm, e aí o negócio sai de uma forma mais tranquila. Agora, quando eu empreendo de uma forma escura, né? Sem saber quais são os próximos passos que eu vou ter que dar, aí a coisa fica difícil. Então, quando eu tenho, hoje tem a possibilidade de uma ex-doméstica ser uma empreendedora individual, né, ela vislumbra um outro mundo. Né, uma cabeleireira que sempre cortou o cabelo ali, né, e nunca contribuiu com a Previdência Social, nunca teve um pensamento de empreender o salão como se fosse um negócio mesmo, não, hoje ela tem essa possibilidade, né? Já que ela pode visualizar isso com a mesma forma de trabalho dela, ela tem condição que ela fazia antes, ela tem condição de chegar a um negócio melhor. Né? E essa visão é que é importante. Aproveitar o negócio e fazer dele um negócio promissor. E a gente vê também que, além do Sebrae, né, outras organizações de suporte, aqui em Uberlândia tem a Bramp, que é uma dos pequenos e médias empresas, uma organização, uma associação. A gente vê outras organizações, a própria CIUB também tem lá um atendimento especial para as pequenas e médias empresas. Quer dizer, a gente vê que tem uma infraestrutura preparada. Né? O importante é que o pequeno e o médio empreendedor procurem essas instituições. Né? Até mesmo a FIENG, a FEComércio, também são todos parceiros que nós temos lá projetos para serem implementados dentro desse público que nós atendemos, micro e pequena empresa. Tá? A estrutura do Sebrae aqui qual é hoje, em Uberlândia? Hoje nós estamos aqui na João Naves de Ávila, né, próximo ao terminal... Terminal Central. O terminal 7, na estação 7 aqui na João Naves de Ávila, com uma estrutura bem ampla, né, e atendemos lá das 8h30 até meio-dia e depois às 14 até às 18 horas. Quer dizer, se o micro e pequeno empresário que está nos assistindo que precisar procurar o Sebrae, basta ir até lá? Ir lá, né, fazer o atendimento lá com os nossos atendentes, né, ou através do 0800 do Sebrae, onde ele pode fazer a sua inscrição por lá mesmo. Você tem o número de cabeça, o 0800? Não? Não tenho aqui. Tá bom, mas basta procurar o Sebrae, que o Sebrae, no Google, né, que hoje a gente encontra tudo no Google. Se não me engano é 0800 570 0800. Então, e é importante ter esse atendimento, porque as pessoas têm aonde
num momento desse, está em dúvida, está indeciso para tomar uma determinada posição e uma decisão, basta procurar o Sebrae. E nós estamos à disposição de todos para esclarecimento das dúvidas, o atendimento específico a cada área. Nós temos lá consultoria específica de recursos humanos, de marketing, de finanças, né? Atendemos também produtores rurais que têm essa necessidade de conhecimento, né? Para algum dos projetos que nós atendemos lá. É isso aí. Queria agradecer, Edson, pela sua presença. Eu acho que esclareceu bastante. É um momento que todos nós estamos curiosos para saber quais são os rumos, né, que o pequeno e médio empreendedor tem que tomar nesse momento, né, assim, quais são as providências, né, e como planejar o futuro. Mais uma vez agradeço a sua presença. Eu agradeço a oportunidade e espero que os empreendedores possam realmente se planejar de agora para frente, porque o momento é difícil, mas é possível ter uma sequência nos seus negócios, né, com o pé no chão, sem fazer nenhuma loucura nesse momento, né? Então eu agradeço a oportunidade e me coloco à disposição para outras. Opa, se Deus quiser, não faltarão oportunidades. Obrigado. É isso aí, mais uma vez, obrigado. Obrigado a você, público telespectador, que nos prestigia semanalmente com a sua audiência. E gostaríamos de convidá-lo para o próximo Momento Empresarial da semana que vem. Queria agradecer aos patrocinadores, destacando a Aramis, que prestigia o programa. É isso aí, muito obrigado e até a próxima semana.